Low charge. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para essa manhã de quinta-feira. Como é que estão? Tudo bem? E a gente está aqui para mais uma Bíblia na Mesa hoje de manhã. Já correu hoje? Já fez seu exercício? Já fez seu devocional? Ou tá vindo aqui com a Bíblia na Mesa com a gente? Pessoal, ontem a gente teve 3 depoimentos aqui muito legais. Eu queria dizer que o espaço está sempre aberto aqui. Se alguém quiser entrar hoje, solicita aí. Que tal se a gente, de repente, uma pessoa por dia, né? A gente podia abrir aqui. Se tiver mais gente aí. Ontem a gente falou com o Eduardo, com gente lá do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Sul. Então, se você quer dar teu testemunho, teu depoimento sobre o que o Bíblia na Mesa tem feito na tua casa, no teu ministério, na tua empresa. São 9 meses quase de lives que a gente já está junto aqui e seria muito legal eu te conhecer, na verdade, né? Nessa igreja online que a gente está configurando aqui já há 9 meses. Todos os dias, pessoas do Brasil inteiro estão aqui. E hoje eu vou falar com o Robinho. Robinho é plantador de igreja lá de Ribeirão Preto. Atualmente está morando aqui na região, é mais uma família que se mudou para cá, para perto. E ontem mais uma família escreveu e falou: Cal, me ajuda a arrumar uma casa aí em Curitiba, que eu estou me mudando de São Paulo. Não sei o que eu estou fazendo aqui em São Paulo e agora entendi que é tempo de eu correr, de eu ir para outro lugar. E tá vindo para Curitiba, então já é a 5ª ou 6ª família que está se mudando para Curitiba aqui, justamente para vir atrás dessa comunidade consistente e relevante, encontrar pares iguais, encontrar pessoas que realmente entendem valores. É muito bom mesmo. Então, se alguém quiser aqui, me manda solicitação, eu vou abrir espaço para uma pessoa entrar em 3 minutos, no máximo 5 minutos, mínimo 3, máximo 5, você testemunhar pra gente o que Deus está fazendo aí na tua casa, na tua vida. E em seguida eu já coloco o Robinho aqui com a gente. Amanhã vai estar com a gente aqui o Alessandro Góes, falando novamente, né, uma vez por mês. A gente tem alguns amigos que vêm trazendo a Bíblia na Mesa. E amanhã o Alessandro Góes. Mas fala aí pra gente aí, quem quer mandar uma solicitação aqui? Só para dar um oizinho para todo mundo. A gente quer trazer você na mesa, te dar a palavra para você testemunhar aqui. Tem espaço para uma pessoa hoje. Quem gostaria? Vamos lá. Manda solicitação para mim aqui, que eu já te adiciono aqui. Robinho já está pronto aí também. Quem vai ser o corajoso de hoje? Ontem eu fiz uma trilha. Foi muito bacana, 3 horas da tarde com alguns alunos do Bible College, foi muito gostoso. E vamos que vamos, pessoal. Hoje à noite tem o Lidera aqui em Curitiba. Se você é de Curitiba, a gente todas as quintas-feiras à noite a gente tem um culto inspirando você à liderança. Onde a gente fala basicamente sobre liderança. Hoje não existe nenhum lugar que trate liderança tão específica. Eu fiz 3 graduações e nenhuma delas me ensinaram sobre liderança. Fala, irmão! Olá. Tudo bem? Bom dia! Bom dia. Você tá falando Tô falando de Porto Velho, Rondônia. Meu Deus do céu! Queria tirar esse momento para ser grato, cara. Esses dias, quando você começou a falar, uns 3 dias atrás, sobre abundância, sobre o seu testemunho de fertilidade, ter muitos filhos, né? Exatamente naquele dia, eu tinha ido com minha esposa, né, no hospital, e por conta de um mioma que ela tem no pior lugar possível,
né? E no outro dia seguinte, teve aquela ministração com o bispo da Igreja Mundial, se eu não me engano. E na noite, o médico deu todas os avais impossíveis que você podia, se você pode imaginar. E eu lembro que naquele momento, eu não falei nada, eu só fiquei no meu coração tendo certeza de que Deus estava, tipo, dando um certificado de que ele não divide a glória dele com ninguém, né? E no dia seguinte teve eu na mesa com o bispo e ele falou exatamente sobre a questão de Isaac, né, e Raquel, né, falando que o veto de Deus está exatamente no impossível, no improvável. E aquilo foi um renovo para mim fora do comum. Uau. Né? Eu até falei para minha esposa, tenho incentivado ela a acompanhar também. E falei para ela que como Deus é bom, porque uma coisa que tinha sido confirmada no coração, mas eu estava me sentindo um louco, porque um médico que estudou pra caramba falando tudo aquilo, e a minha vontade era de chegar a falar para ele e falar, não, cara, eu não aceito isso, para mim isso daí tá errado. Mas não falei em respeito ao tempo de estudo do cara, a posição dele, né? Mas no meu coração a certeza tinha ficado. E logo no dia seguinte, a palavra ser exatamente sobre isso, entende? Amém. E assim, eu só queria compartilhar, né, e ser grato por esse momento de devocional com vocês, né? Tenho me esforçado para tentar acompanhar sempre, né? Sou novo no Instagram, não sei mexer muito bem, mas queria deixar aqui esse comentário e ser grato pela sua vida, pela galera que está compartilhando a palavra aí. Amém. Amém. Como é que é o nome da tua esposa? O nome da minha esposa é Isabelle. Isabelle, vamos orar pela Isabelle. Pai, obrigado pela vida da Isabelle. Espírito Santo, nós declaramos uma vez mais a confiança dela fortalecida, firmada no Senhor, Pai. Deus, que esse casal entenda que o Senhor nunca vai enganar ninguém. E por isso que nós queremos nos unir a eles, Pai, profetizando cura, profetizando, Senhor, equilíbrio completo de todo o organismo, Pai. E que sonhos e visões se cumpram nessa família, Deus, e que eles sejam testemunhas, que ainda que demore 1 ano, 5 anos, assim como Isaac e Raquel, Isaac e Rebeca, ainda que demorem 20 anos, mas que eles guardem confiança de que o Senhor nunca vai enganar alguém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein, cara. Uma honra te conhecer e continue distante. Sabe que a gente está conectado aí, se é um dia, se é no outro dia, se é assistindo depois. Eu creio que a gente, na verdade, é para dias como esse, que a gente existe um para o outro como igreja. Eu costumo dizer que a religião ela não funciona para o dia ruim. Ela só funciona no dia bom. No dia mau, a religião não funciona. E eu fico grato a Deus de saber que vocês, em meio a essa circunstância, existe uma sanidade mental, que vocês estão olhando acima da circunstância. Eu declaro que a tua casa vai ser uma casa onde sonhos e visões eles se cumprem. Aquilo que você sonhou lá atrás, né, não foi em vão. E não repare os ventos. Apenas creia que fiel o que te disse, o qual também assim o fará. Tá bom? Posso só falar mais uma coisa? Pode. Lembra que o bispo falou a respeito de não busque outras alternativas? Cara, e foi exatamente isso que o cara falou. Congela os óvulos. Congela o sêmen. Tem a opção de barriga de aluguel. E na minha mente só vindo o que Deus tinha me chamado no devocional desde o começo do ano, quando começou a pandemia. Que era para voltar a ler do começo até o final, progressivo. E eu lembrando dos heróis da fé que foram para outra alternativa. E o bispo falando sobre exatamente isso, né? Não buscar outra alternativa. Eu fiquei muito feliz, porque no meu coração eu não quis buscar, né, outra alternativa. Amém. Né, cara? Amém. E assim, isso é massa, cara, né? E glória a Deus. Quero dar glória a Deus por isso. E lembrar, né, que esse ano Deus falou comigo, foi só isso. Não esqueça das promessas, né? Quando tiver tudo, quando você acabar a minha confiança, eu só tô lembrando do que ele prometeu, entendeu? Amém. Tempos difíceis, né? Mas só tô focando só no que ele prometeu. Isso só aí. Isso. E seguindo.
Muito obrigado pelo tempo. Vou só esperar agora a ministração. Muito obrigado, paz. E aí volte para contar para a gente o que Deus está fazendo aí, tá bom? Qualquer Com novidade, certeza. me avise. Não se preocupe. Abraço, irmão. Valeu. Abraço, paz. É isso aí, pessoal. Direto de Porto Velho, logo ali, entendeu? Isso que eu fico louco, porque a gente está falando com o país inteiro, a gente está falando com o mundo inteiro. Não existe geografia nesse lugar digital aqui. E é tão bom saber que longe a gente está tão perto. Essa expressão da igreja, ser unida por um sentimento. A gente não é um índio para viver tudo em tribo, tudo... Não. É todo mundo espalhado, mas com um sentimento em comum. E é tão maravilhoso quando a gente... Olha, Rio Branco do Acre. E tão maravilhoso quando a gente consegue ter uma conexão que é de coração para coração, emocional. Né? Então, Deus é maravilhoso. Pessoal, então, volte e meia eu vou chamar, que eu vou abrir esse espaço aqui. Faça que nem esse irmão aí. Às vezes eu confundo os nomes, mas tá tudo bem. Mas não tenha medo de entrar e testemunhar o que Deus está fazendo aí na tua casa, na tua vida, porque é muito importante. Isso é muito importante, tá bom? Então, com vocês, deixa eu colocar aqui meu irmão Robson Oliveira, ele que é pastor, pai do Vince, marido da Mari. Bom dia. Bom dia. Oh, coisa boa, hein? Tudo bem, meu irmão? Você viu que já começa já... Cara, já começou do jeito que já vai abalando as estruturas, né? Meu Deus do céu. Consegue imaginar que atrás de cada usuário que sobe aqui, aparecendo fulano entrou, existe uma história, né, cara? E a gente é fascinado por histórias. Muito bom. Coisa de Deus mesmo. Eu fiquei feliz de ver ele comentando aí a respeito do dia que ele talvez não tiver mais força para crer, né? Que ele vai lembrar das promessas, né? E Paulo fala justamente isso no final do texto de Romanos ali, né? Quando não houver mais palavras, quando a gente não tiver mais força, existe o Espírito Santo, né, cara? Que vai compreender a gente nos nossos gemidos, nos nossos... né? Então, é o bom de saber que não é sobre a fé que ele consegue somente depositar nisso tudo, né? Mas saber que existe um Deus que está operando e que com certeza vai honrar essa decisão dele de optar realmente por confiar nas promessas desse nosso Deus, né? Estão me ouvindo bem, hein, Cal? Parece que tá meio travando aqui. Tá tudo bem? Tá muito bem. É? Uhum. Tá, eu tô conseguindo. Tem hora que você dá uns delayzinhos aqui, mas tá tranquilo, assim. Tem problemas. Então, pessoal, esse aqui é o Robinho. O Robinho, ele é plantador de igreja, pastor da igreja no cinema, plantou a igreja no cinema em Ribeirão Preto, depois se mudou para Curitiba, aqui na região de Vitimarsum. Hoje ele é coordenador do Centro Bible College, no assunto de liderança e administração. Tem dedicado parte da sua vida para ministério. É um padrão entre os fiéis, um dos caras que no mundo eu mais respeito, né, de todos os seres humanos vivos hoje. Se tem um dos caras que eu mais respeito é o Robinho. É um cara que tem sido um padrão mesmo, tanto de empreendedor, de pastor, de um amigo. A lealdade dele me cativa, a fidelidade, o senso dele para mim, tua marca sempre foi um coração muito ensinável, mesmo que você já cresceu na igreja, sendo filho de pastor, já sendo empurrado para a posição de liderança, você sempre foi um cara que se enxergou numa perspectiva saudável, né? Você nunca foi um cara que se mostrou arrogante em nenhum momento, né? E por isso eu vejo Deus te levando em lugares que você ainda nem imagina que você vai chegar. Então, sou muito honrado mesmo por um dia você ter dito sim para fazer parte dessa comunidade, entrar nas nossas vidas, se permitir, né? Você incluiu a gente na tua vida também, essa é a verdade. 800 quilômetros de distância e a gente era parte de uma igreja voluntária, uma igreja que era relevante na cidade. E hoje você divide teus dias comigo, né? Hoje você ir pegar o carro aqui e comer um churrasco na tua casa, para mim é uma honra muito grande. Tudo porque você tomou uma decisão. E é só o começo. A gente sabe disso, que é só o começo. É isso aí. Muito bom. Eu estou muito feliz. Eu sempre me sinto muito honrado quando qualquer convite vem de você para mim, né? Para
qualquer coisa. Então, desde que seja um churrasco, desde que seja uma live, desde que seja, sei lá, um aniversário, qualquer coisa do tipo, né? Qualquer evento da nossa igreja aí, da INC, cara. Então, para mim, eu sempre me sinto muito honrado, né? Porque fazer parte disso tudo hoje, para mim, é um sonho, é algo que Deus um dia prometeu para mim, para minha família, e a gente vê se cumprindo, né? Hoje tá, tá num ecossistema muito privilegiado, né? Esse ecossistema que é um ecossistema privilegiado, né, cara? Acho que não, talvez não tenha no Brasil um ecossistema tão saudável, tão produtivo, sei lá, então, não sei, não sei, não tenho nem palavras para falar o quão bom esse ecossistema, né? E eu só me sinto muito honrado, né, por fazer parte disso tudo. Eu realmente acabei me escalando para cá, né, cara? Desde o primeiro dia que eu te conheci, falei, cara, a gente precisa conectar mais. E foi o que veio acontecendo dentro disso tudo. E hoje nós estamos aqui com a nossa família bem pertinho, né? Já sonhando junto desde 2015, né? Desde 2015 foi quando eu conheci vocês. Aí depois, em 2016, a gente fundou a INC em Ribeirão. E uma coisa que me deixa muito feliz no estudo, cara, eu vinha conversando com o Elder, né? É que essa nossa história, ela só prova que não é um vento de doutrina, né? Isso tudo que a gente vive, aquelas pessoas que ficavam olhando, falavam assim, não, é só uma fase, isso vai passar, e vai tudo, né? E eu acho que as coisas só estão caminhando para frente e às vezes a gente não consegue ter dimensão de onde isso vai parar, mas uma coisa eu estou bem certa é de que Deus colocou a gente num caminho excelente e nós estamos felizes com isso, nós conseguimos ser resposta para as pessoas por conta da nossa vida. Tivemos pessoas aqui agora na nossa semana, aqui em casa essa semana, você estava aqui, pessoas improváveis, pessoas que eu nunca imaginei que fossem estarem aqui, já começam a se alimentar disso também, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que vão conhecendo Jesus de uma forma mais, não vou dizer real, porque não é só a gente que ensina Jesus de uma forma real, mas de uma forma simples, né? De uma forma simples, de uma forma possível, de uma forma que realmente faz sentido para eles, né? E eu pude conhecer esse evangelho através de você. Deus usou você para poder me conectar com essa verdade. Hoje eu usufruo de milhares de benefícios, né, na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, na minha vida em família, por conta dessa verdade que um dia chegou no meu coração através de você, né? E eu sou um dos milhares, né, de pessoas que você vem aí trabalhando, que você vem tocando, que você vem incentivando, enfim. Hoje eu sei que são um monte de pessoas, né, milhares com certeza de pessoas que você já tem falado do amor de Deus e dessa verdade que um dia encontrou seu coração e você foi, né, literalmente, sei lá, você, para mim hoje você é uma marca, né? Você é um selo, você é uma, quando as pessoas olham para você, as pessoas veem essa mensagem de amor, essa mensagem uma mensagem disruptiva, uma mensagem que realmente traz uma perspectiva de um Deus que ama a humanidade, que sonhou com a humanidade, que, enfim, quer salvar essas pessoas. Então, eu fui uma dessas vítimas, né, desse amor de Deus que foi canalizado, né, dele, passando pela tua vida até chegar na nossa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado também no meu coração, falado com a nossa família aqui. Então, para mim é uma honra e um privilégio. Amém. É interessante que eu venho pensando que uma das lições que eu aprendo na liderança é que a vida ela é uma escalada, né? E todo mundo parte do pé da montanha com o mesmo objetivo, chegar lá no topo. Só que no meio do percurso, algumas pessoas elas começam a tentar fazer a gente, convencer a gente que não vai dar. No meio do percurso, algumas pessoas elas começam a negociar consigo mesmo, que elas não vão conseguir chegar até lá. E aí no meio desse percurso que a gente vai perdendo amigos. Só que a gente não perde amigos porque a gente não gosta deles. A gente perde amigos porque eles perderam o interesse de chegar no cume da montanha. Então eles já estão conformados em fazer a volta e começar a voltar descendo a montanha, né? E eu sou grato a Deus que você é um cara que nunca parou de subir a montanha. Essa montanha ela é muito longa, ela é muito alta. Essa montanha ela deixa a gente muito cansado várias vezes. Essa montanha ela às vezes a gente fica procurando por água, a gente tem que parar para sentar e comer o pão com mortadela.
E no meio desse percurso, algumas pessoas se convencem que não vai valer a pena ir até lá em cima. E aí a pergunta é, mas qual foi o sentido de ter saído então lá de baixo, né? E a gente acha que todo mundo que saiu junto lá de baixo é todo mundo que vai chegar lá em cima, mas não é, né? O problema disso é que no meio do percurso, esses que querem voltar, eles não querem voltar sozinhos. Normalmente eles querem convencer todos os outros que já tá bom e que a gente precisa voltar. E você é um cara que teu foco tá lá em cima, né? E esse lá em cima não é popularidade, esse lá em cima não é uma igreja grande, esse lá em cima não. Esse lá em cima é a gente deixar marcas na história e saber que a gente viveu uma vida cheia de vida. Né? O desafio da vida não é a gente viver muitos anos de vida. Encher não é ter muitos dias de vida. É ter muita vida em pouco dia. Pessoas, elas querem ter muitos dias de vida. Só que, na verdade, o desafio não é ter muitos dias de vida. É ter muita vida nos nossos dias. Nosso desafio é ter muita vida nos nossos dias. Isso aí. E eu creio que hoje esse é o nosso ponto em comum. Que a gente só quer viver intensamente. Seja com filhos, seja com viagens, seja com igreja, seja com música, seja com liderança, seja com empresa, seja com dinheiro, seja com posses, com carro. A gente só quer viver muito intensamente os dias que a gente está vivendo hoje, né? E é bom demais contar com pessoas como você aí, irmão. Mas é isso aí. A gente está aí 11h30 já. Isso. Com vocês, pessoal, Bíblia na Mesa hoje com Robinho Oliveira. Isso aí, pessoal. Muito bom. Isso? Oliveira Galo. Galo de Oliveira. Galo de Oliveira. Isso aí. Muito bom, galera. Pô, pra mim é sempre Eu aprendi com o Cal que a gente não tem que ter síndrome de vira-lata, né? Mas não dá pra negar que trazer uma mensagem aqui pra vocês é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu me sinto muito feliz de poder compartilhar um pensamento que eu compartilhei por esses tempos aqui no college. Foi algo que as pessoas foram muito tocadas por ele. E é uma perspectiva mesmo do evangelho que hoje tem falado muito comigo, assim. Eu tenho olhado para quem a gente é em Deus, para tudo aquilo que Deus fez conosco, a respeito da graça dele, a respeito da justiça de Deus e onde a gente está no meio disso tudo, né? Embora a gente tenha falado muito sobre graça, muito sobre justiça, e às vezes a gente para pensar e fala, que será que realmente é isso, né, cara? Como que isso realmente funciona, né? Onde que eu tô nisso tudo, né? Quem sou eu dentro da justiça de Deus? Quem sou eu dentro da graça? Né? Como que isso opera em mim? Como que isso funciona dentro de mim, né? E eu preparei um esboçozinho aqui para conversar sobre vocês a respeito de quem de fato nós somos no reino de Deus, né? E para Deus. O que Deus fala a nosso respeito, né? Quais são as verdades que o Espírito, que Deus ele pensa, né, ao meu respeito, e nós sabemos que essas verdades que ele pensa, elas se realizaram, elas aconteceram em Jesus e elas estão acontecendo até hoje, né? Então, o ponto é que um dia, Cal, a gente nasceu, né? Essa é a verdade. Um dia, né, a gente não pediu para nascer, ninguém aqui escolheu nascer. Eu não lembro de ter pedido pro meu pai para ele me conceber, né? Eu nem lembro de ter chego em primeira na corrida ali dos espermatozoides. Mas, cara, quando a gente nasce, daí é uma vida que não vai depender só dos nossos pais construir, né? A gente vai ter que, em algum momento, assumir responsabilidade e tocar o barco, né? Uma hora a gente vai ter que conseguir uma carreira, uma hora a gente vai ter que conseguir um emprego, uma hora a gente vai ter que casar, a gente vai ter nossos filhos, enfim. Vai chegar uma hora que os nossos pais eles não vão conseguir dar o suporte que é necessário. Por quê? Porque, cara, são as nossas escolhas, né? E aí a gente é colocado num circuito desse sem nem saber por quê, né? Então, cara, né, por que agora uma responsabilidade tão grande, sendo que eu nem pedi para nascer, né? E tem muita gente fazendo esse questionamento, fazendo essas perguntas, e até as pessoas dentro da igreja mesmo falam, cara, por que eu tô aqui, né? E o ponto é que a gente sabe que existe um Deus que sonhou conosco, né? A gente, antes de estar lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente já existia para Deus e ele sonhou com isso, né? Então hoje eu vejo pessoas que são frutos de um relacionamento que não foi, né, a intenção de ter um filho, mas, cara, foi a intenção de Deus ter essa pessoa, foi a intenção de Deus que você viesse para esse mundo, né? E
O importante é que existe algo de Deus dentro de você, que Deus quer que as pessoas usufruam disso, né? Só que o ponto, Cal, dentro disso tudo que a gente está conversando, para mim é importante a gente entender, de fato, então, cara, o que Deus quer que eu saiba, né, a meu respeito, né? Porque o ponto mais interessante de tudo isso é que a gente tem facilidade de escutar muito as pessoas dizendo a nosso respeito, né? Então hoje eu sento com você e vou lá, calma, o que você pensa de mim, cara? O que eu devo fazer com isso? O que eu devo fazer com aquilo? Né? Então escutar você ainda é um privilégio, mas, cara, a gente tem dado ouvido para as pessoas que a gente nem sabe quem elas são, né? E isso aconteceu na Bíblia com o próprio Jesus, né? Então quando Jesus ele fala ali com Pedro num diálogo, né, perguntando quem as pessoas estão pensando, né, o que as pessoas estão pensando que ele é, quem as pessoas dizem que eu sou e tal. Então, Pedro ele fala, né, para Jesus, olha, tem uma galera que está falando que você é um dos profetas, está falando que você é Elias e tal. Aí Jesus pergunta, tá, mas para vocês, né, quem eu sou? Daí Pedro ele fala, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E essa é a resposta de Pedro para Jesus. Então eu quero que você guarde por enquanto aí essa pergunta, né? Essa resposta que Pedro deu para Jesus, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E voltando um pouquinho sobre o que a gente pensa, eu estou só olhando aqui no notebook, então você não me vê olhando aí é porque eu estou olhando aqui. Eu estou anotando aqui. Tá, tranquilo. Então se você pensa ali que voltando para o pensamento de que, cara, quem de fato eu sou, né? Eu preciso saber quem eu sou em Deus, né? Quem Deus fala que eu sou, né? Isso é muito importante eu saber. Eu preciso descobrir, né? Então a verdade é, quem eu sou para Deus? Cara, a gente sabe que a gente não é um fruto do acaso, que a gente é fruto do amor de Deus. Deus sonhou com a gente. Deus, antes da gente estar na barriga da nossa mãe, Deus sonhou conosco, né? Nós não estamos aqui por um acaso, não é porque alguém quis, não é simplesmente porque meu pai decidiu ter um filho, mas é porque Deus, antes disso, quis que eu existisse, né? E então nós sabemos que nós somos frutos desse amor de Deus antes de ser fruto de um amor que aconteceu com os nossos pais, né? E que ele me criou porque ele me ama e ele quer se relacionar comigo. Essa é uma verdade que para muitos não é novidade, né? Então, por que Deus criou o homem, né? Deus estava incompleto nele mesmo, né? Deus estava sentindo falta de alguma coisa, Deus estava se sentindo sozinho, né? A gente sabe que Deus ele é pleno em todas as coisas. Deus é pleno no amor dele, Deus é pleno na fidelidade dele, Deus é pleno em tudo que ele é, né? Essa é a verdade. E então Deus não estava se sentindo sozinho, né? Mas Deus queria o homem para se relacionar com o homem. Deus ele queria algo para que ele pudesse amar ainda mais ali, né? Para que ele pudesse frutificar o amor dele ali e também ter um relacionamento, né? Deus ele é um Deus de relacionamento. Nós, como pessoas aqui, a gente se relaciona uns com os outros. Se a gente se exclui desse relacionamento, a gente acaba tendo um piripaque, né? Essa é a verdade. A gente está tendo a prova disso nessa pandemia, né? Então, hoje está tudo mais tranquilo, mas no início o pessoal começou a entrar em desespero. Era muito mais gente sofrendo de depressão em casa do que porque estava com Covid, né? Então, Deus ele é um Deus relacional. Ele criou o homem porque ele queria se envolver, porque ele queria se revelar para o homem, né? Porque ele queria mostrar quem ele era, né? Para a criação dele, né? Então, hoje, por que nós temos um filho, né? Cara, nós temos um filho não é para ele ser um escravo nosso em casa, mas é porque tem tanto amor dentro do nosso relacionamento e que isso gera frutos, e esses frutos eles vão dominando, eles vão se espalhando sobre a terra, né? Ainda mais, multiplicando ainda mais isso tudo que a gente que a gente crê, que a gente sente. Então, é isso que eu preciso saber primeiro ponto, cara. Eu preciso saber que eu sou um filho de Deus, que ele sonhou comigo e que ele quis me trazer à existência para que ele pudesse se relacionar comigo, né? E o próximo ponto é saber, Cal, não é o suficiente, tá? Então Deus ele pede para que a gente entenda. Eu defini em 3 escalas aqui esse desenvolvimento, que é, cara, eu preciso saber primeiro. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que Deus me ama, que eu não sou fruto do acaso, né, e que ele quer se relacionar comigo, tá? Então guarda isso. O segundo ponto é, eu preciso entender essa informação, porque o saber ele não necessariamente significa que eu entendi alguma coisa, né? A maior prova disso é que às vezes a gente, quando criança, estava lá no videogame jogando, e a mãe passava e falava assim, olha, vai lá arrumar seu quarto, né? Tá precisando arrumar o quarto. Cara, eu sabia
Depois que aquela informação chegou no meu ouvido, eu sabia que eu tinha que arrumar o quarto. Mas o fato de eu só ter escutado aquilo e não ter, de fato, inserido aquilo no meu cérebro, no meu entendimento, me fez esquecer. Né? Então o que acontece? Eu continuei jogando videogame, chegou no final do dia, minha mãe me deu uma bronca, sei lá, fiquei de castigo porque eu esqueci de arrumar o quarto. Mas o ponto é, eu não sabia que tinha que arrumar o quarto. Eu sabia que eu tinha que arrumar o quarto, só que eu não internalizei a informação, eu não entendi. Aquilo passou de vago assim na minha cabeça. Eu tava jogando videogame, prestando atenção numa outra coisa e distraí com uma informação que era importante. Né? E eu não entendi aquilo, eu só fiquei sabendo. Então, quando nós precisamos entender alguma coisa, é necessário que então que a gente não só escute sobre aquilo, mas que nós nos relacionemos com essa informação. Só entendendo algumas verdades a respeito de Deus para nós, Cal, a gente conquista a tão sonhada maturidade, né? Então, saber é uma informação, cara, eu sei de uma informação. Entender é eu me relacionar com essa informação. Peraí, deixa eu internalizar ela dentro de mim mesmo. Então, o que Jesus está falando? Por que de fato eu sou um filho dele? Por que ele quer se relacionar comigo? Então, eu preciso me relacionar com essa informação. Quando eu me relaciono com essa informação, ela produz em mim maturidade. Né? Então, o que é maturidade? Maturidade é sair do status de criança e passar para um estágio adulto. Né? Amadurecer fala de pôr em prática. Né? Então, aí eu lembro, sempre quando eu falo de pôr em prática, eu lembro do curso de ar-condicionado que eu fiz. Né? Para quem não sabe, eu tinha uma empresa com meu pai, já tem um tempo ali, eu iniciei uma empresa com meu pai de ar-condicionado lá na minha cidade, a gente depois começou a vender, instalar, dar manutenção, enfim. Mas eu lembro que eu fiz o curso mais barato que tinha na cidade. Eu não fiz um curso no Senai. Eu fiz um curso de um cara que deu 2 semanas. O que o Senai ensina em 6 meses de curso, o cara ensinou em 2 semanas. Então pensa o curso que eu fiz lá, né? Era o mais barato, a gente não tinha dinheiro, mas a gente queria empreender e fazer isso acontecer. Eu falei, pai, vamos fazer esse curso e vamos mandar ver. E aí naquele curso, o que aconteceu? Eu soube das coisas que eram necessárias do ar-condicionado e eu me relacionei com aquelas coisas. Então eu comecei a entender como funciona o processo. Por mais que o curso tivesse sido bem rápido, bem superficial, a gente mergulhou ali, começamos a mexer, fizemos solda na prática, medimos gás na prática, colocamos gás na prática ali, fizemos tudo isso de forma mais profunda, né? Então, eu considero que esse momento foi onde a gente começou a se relacionar com aquilo que a gente já sabia tecnicamente do ar-condicionado, né? Então, o curso é teórico e prático. Quando eu comecei a me relacionar com essa informação e comecei a trabalhar de fato, foi quando a gente foi para o campo. Falei, cara, eu vou para o campo, vou começar a trabalhar com isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a encarar de verdade, somente na prática, os desafios que surgem no ar-condicionado. Então, eu percebi que não é tudo que eu aprendo no curso, né? Aliás, que eu não aprendo tudo no curso, que eu aprendo o básico do básico, que no dia a dia as coisas que aparecem ali na prática é absurdamente, né, diferente, a gente tem que se virar, a gente tem que fazer gambiarra, a gente tem que se desdobrar, né? E só que a prática, Cal, ela te amadurece, né? A prática, ela te coloca numa posição de amadurecimento. Né? Daí a gente está falando, pô, Robinho, mas você está falando de prática, então você está querendo dizer que eu preciso fazer alguma coisa? Você está querendo dizer então que agora a gente precisa realizar algumas coisas para conseguir maturidade? É isso aí mesmo, entendeu? É isso mesmo que eu estou dizendo. Em algum momento a gente confundiu a graça com não precisa fazer alguma coisa, né? A gente confundiu a justiça de Deus como, cara, eu não preciso fazer nada, né? Mas não é isso, cara. A gente precisa fazer, sim, mas não para Deus, né? A gente precisa fazer para o nosso próximo, a gente precisa servir as pessoas, a gente precisa sempre fazer, por quê? Porque quando nós fazemos, nós praticamos aquilo que um dia nos transformou, e isso ganha um selo de qualidade, né? Então, quando eu faço, eu viro uma autoridade, né? Quando eu produzo, quando eu sei, quando eu entendo, e quando aquilo realmente é algo que eu compreendi e que eu sou uma autoridade naquele assunto, isso ganha relevância, né? Então, isso dá até para fazer um gancho na liderança ali, né? Falando de liderança por autoridade, né? Cara, o que é autoridade? Quando eu sou autoridade no assunto, ninguém consegue tirar a minha influência naquilo. Né? Esse é o ponto. Então, cara, se eu sou autoridade no segmento de ar-condicionado, por exemplo, alguém vem falar comigo, fala, cara,
meu ar-condicionado deu tal problema. Eu falo, não, peraí que eu vou aí resolver. Eu vou lá, vejo e resolvo para você. O cara fica tranquilo por quê? Porque ele sabe que trabalho lá há 5, 10 anos no segmento, que eu fiz curso, que eu trabalho, que eu tenho uma empresa, ele está tranquilo nessa informação. É uma autoridade. Agora vamos supor que na empresa que eu trabalho ali no ar-condicionado tem um chefe que nunca mexeu com ar-condicionado na vida. Só que ele viu que o negócio é rentável, ganha dinheiro, só que ele nunca instalou um ar-condicionado. Você acha que alguém perguntando alguma coisa para ele e ele falando alguma coisa, a pessoa estaria segura dessa informação? Né? Ela sabendo, obviamente, desse contexto de que ele nunca mexeu no ar-condicionado, né? Que ele só usa ali para empreender, faz talvez uma parte administrativa, né? Então, é importante a gente praticar, Cal, porque isso traz para nós uma autoridade naquilo que a gente está falando, né? Naquilo que a gente está transmitindo para as pessoas. Então, a maturidade fala de saber, entender e praticar tudo aquilo que nós sabemos e entendemos, né? Então, você só vai amadurecer quando você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você soube e entendeu, né? Então, aí tem um texto de Hebreus, capítulo 5 ali, versículo 11, que é um texto que todo crente da graça, todo crente da justiça gosta de ler esse texto. Só, cara, eu nunca prestei atenção no finalzinho dele. E no final dele fala da prática. No final desse texto fala da prática. Olha o que o texto diz. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, o que o escritor de Hebreus está falando aqui? Está falando assim, olha, quando a gente pensa que você começou a entender alguma coisa, você só provou que você sabe. E aí, cara, a gente tem que voltar lá e te falar de novo. Você só sabe. Porque você esqueceu da informação. Ainda. Você não entendeu. Isso. E aí, cara, a gente tem que voltar toda vez e explicar lá para você. Toda vez explicar. Daí ele segue. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, daí aqui está a senha, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui para mim, Cal, resume o texto. Então, o cara que não sabe o que é justiça na sua... o cara que, na verdade, não saber, mas o cara que não entendeu o que é justiça, ele é um imaturo nessa palavra, né? Só que o lance é, eu preciso ser pleno no entendimento da palavra da justiça. Por quê, Cal? Porque é a palavra da justiça que me posiciona para a vida que tanto Deus sonhou para mim. Então hoje, assim, ó, o que é justiça? Vamos tentar aqui, talvez a gente está falando de alguma coisa, a gente pensa que é natural, mas o pessoal talvez tenha um pouco de dificuldade de entender dessa justiça que a gente está falando. Pessoal, justiça, a gente não está falando de uma justiça de juízo, tá? Uma justiça de sentença, de condenação. Não é essa justiça que a gente está falando. Mas a justiça que esse texto fala, é a justiça que tanto Deus anunciou, e você vai ver isso nos escritos de Paulo, é uma justiça que fala de estar num estado aceitável por Deus. Então, justiça é um estado aceitável por Deus. Então, o que ele fala aqui, ó? A pessoa que é imatura na palavra da justiça é uma pessoa que não entendeu bem que ela é aceita por Deus, que ela já está no estado aceitável por Deus. Então, quando a gente vê Jesus morrendo por nós naquela cruz e depois ressuscitando e nos ressuscitando com ele novamente, o que está acontecendo nesse cenário? Está acontecendo justiça. Então, justiça não é sobre o que Deus quer me julgar ou não. Justiça é Deus me tornando aceito por ele, não pelas minhas obras, mas pelo que Jesus fez. Então, a justiça não é estender perdão. Deus não estendeu perdão para você, Deus te tornou inocente. É diferente. Quando você perdoa uma dívida minha, Cal, eu fico feliz,
mas sempre entre mim e você vai existir aquele sentimento de, nossa, cara, eu devia aquela grana para ele. Né? Eu devia de alguma forma pagar, ele me perdoou, mas beleza. Então fica aquele negócio ainda pesado, né? Fica uma nuvem cinza ainda no ar a respeito dessa situação. Só que quando eu me torno inocente de algo, a inocência fala de uma coisa que eu nunca fiz. Então quando se prova alguém inocente, está falando que, olha, existiu uma condenação sobre você por causa de alguma coisa que você fez, mas foi provado que você não fez isso. Então você está inocente. Então Jesus não perdoou você. Jesus te tornou inocente. Essa é a perfeita justiça de Deus. Não existe uma nuvem cinza no nosso relacionamento para Deus, né, de perdão. Mas existe um acesso livre de inocência. Deus te inocentou. Ou seja, quando você é inocente, você não tem culpa nessas acusações. Você não realizou elas. Então Jesus veio e fez isso por nós. Só que, Cal, essa é uma chave tão importante que a gente precisa entender, porque isso fala do nosso futuro com Deus. Isso fala do nosso futuro com Jesus. Isso fala do nosso futuro no ministério. Né? E quando a gente é imaturo nessa palavra, a gente não amadurece. Por quê? Porque a gente não consegue pôr ela em prática. A gente não consegue praticar essa vida de justiça. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não entendeu. Né? A gente escutou uma informação, mas a gente não processou ela. Então, quando a gente lê esse texto aqui, né, olha, então, toda vez tem necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus. Então, provavelmente as pessoas tinham dificuldade de crer nessa verdade que esse escritor estava falando. Né? Assim vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. E o negócio do leite ele é um negócio simples de beber, né, para a pessoa que é imatura, só que ele é muito chato para quem está preparando. Você gosta de fazer mamadeira para os teus filhos todo dia? Não, eu não vejo a hora do Vince fazer a comida dele no fogão sozinho, cara, que eu não aguento mais mamadeira, né? Então, para ele é cômodo. Só que pra gente que sabe que tem uma picanha para comer, que tem uma vida, né, uma vida boa para viver, é um atraso ficar fazendo leite. Eu acho que é justamente essa indignação aqui, né? Então, qual que é o lance? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas. Então, hoje, cara, o amadurecimento está muito atrelado à prática para mim. Só que, então, voltando um pouquinho, a graça, uma vez anunciada, é óbvio, cara, a gente não precisa fazer nada para a salvação mesmo. Jesus já fez tudo por nós, ele já inocentou a gente, ele já estabeleceu a justiça dele sobre nós. Só que nós precisamos praticar essa vida nova que ele nos ofereceu para que as pessoas usufruam dessa vida também. Né? Para que as pessoas se beneficiem dessa vida. Então, como que eu vou viver com um menino a vida toda, Cal? Não tem como. Sabe, os meninos, eles não têm força de expressão. Né? Eles falam, as pessoas não dão credibilidade. É isso aí. E é por isso que as igrejas hoje, Cal, elas não conseguem ganhar o mundo. Porque é um monte de gente, é um monte de menino falando de uma verdade. Só que daí as pessoas olham e falam assim, não, cara, mas quem é você na fila do pão para falar o que eu tenho que fazer ou não? Uhum. Pessoas que não foram experimentadas na palavra da justiça. Pessoas que não conseguem pôr em prática porque não entenderam a completude dessa palavra. E agora, olha que interessante. Então lembra que a gente começou no texto ali que Pedro fala para Jesus, né, que ele é o Cristo, né? Filho do Deus vivo. E eu peguei um texto de Marcos aqui, mas um texto em Mateus, ele fala, né? Ele fala assim... Bom, eu vou ler aqui o texto de Marcos, depois a gente contextualiza. Fala assim, então Jesus e seus discípulos partiram das aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, alguns dizem, né? E outros dizem Elias, mas outros algum dos profetas. Então, lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, quem dizeis que eu sou? Então Jesus pergunta para os discípulos aí, tá bom, eles estão falando isso, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro responde, olha, tu és o Cristo, né, filho do Deus vivo. E aí, eu estou lendo o texto de Marcos aqui, mas o texto lá de Mateus, ele fala, olha, bem-aventurado é você, Simão,
porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai que está no céu. Aí ele fala, e dá aquele texto sobre, né, a igreja, tudo, ele estabelece ali a igreja, as chaves do reino. Só que o ponto é, Jesus fala assim, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E Jesus, então, prediz a sua morte e ressurreição, né? Então começa a falar ali, né? Que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, né? E isso ele começou a falar para eles claramente ali, né? Daí Pedro, então, chama Jesus de canto e começa a reprovar Jesus. Fala, cara, nós não vamos deixar isso acontecer com você, né? Ninguém vai te matar, tá doido? Nós não vamos deixar. Só que aí Jesus olha, então, para os discípulos e repreende Pedro, né? Fala assim, olha, Pedro, arreda esse Satanás aí, né? Arreda Satanás, que você não está cogitando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, né? Então, assim, ó, para mim, qual que é o grande lance nisso aqui, né? Que é bem legal, assim. Pedro, ele provou nesse texto que ele era imaturo na palavra da justiça ali. Ele tinha acabado de ter uma revelação de Deus a respeito de quem era Jesus, mas no versículo seguinte ele tropeça, tipo, não conseguindo entender qual era o plano maior, né? Cara, Jesus precisava morrer para que essa verdade chegasse para todas as pessoas, para que eles conseguissem salvação para todas as pessoas. Só que Pedro ali já derrapou, entendeu? Eu falei assim, Pedro, cara, arreda Satanás, né? Porque, cara, você não está entendendo, você está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Só que isso, para mim, estava nítido uma palavra de maturidade ali, aliás, uma vida de maturidade ainda na palavra da justiça para Pedro. Era natural naquele momento, né? Eles estavam conhecendo tudo ali, né? Era tudo muito novo para eles também. Só que o ponto é, Cal, quando a gente olha Pedro tendo uma revelação e Jesus fala para ele, olha, não foi carne e sangue que te revelou. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro, Cal? Falou assim, olha, Pedro, você não tem capacidade ainda de dizer quem eu sou. Não veio de você isso, veio do Pai. Porque você não tem habilidade ainda para dizer quem eu sou. Daí ele pede segredo para Pedro. E aí depois, na sequência, Pedro prova que ele não consegue mesmo falar quem Jesus é, porque ele já está querendo, não, você não vai morrer, não. Você, né? Ele já está cogitando, ele já está sendo egoísta, pensando nele ali, querendo Jesus para eles. Né? Esquecendo que Jesus tinha um plano maior, né, para a humanidade. Então isso prova que, de fato, Pedro não tinha capacidade de falar quem Jesus era, né? E aí entra, Cal, onde eu queria falar um pouco, né? E aí a gente já vai finalizar, falar um pouquinho sobre quem a gente tem escutado falar ao nosso respeito, sabe? Jesus estava com Pedro ali, Pedro andava com Jesus, e Jesus disse, olha, Pedro, nessa não dá para te ouvir, cara, porque você não está falando aquilo que realmente é verdade, né? E o ponto, Cal, que hoje a gente está sempre se relacionando com os alunos aqui do college, a gente está sempre com pessoas, e uma das coisas mais negativas para o ser humano eles emprestam os ouvidos para quem não tem capacidade de falar a respeito de quem eles são de verdade, sabe? Meu Deus. Meu Deus. E hoje a gente vê Pedro não conseguindo falar sobre Jesus, né? É claro que hoje o que a gente vive é um tempo novo, né, cara? Hoje eu creio no Espírito Santo que habita dentro de você, eu creio no Espírito Santo que habita na vida de pastores que estão por aí. Essas pessoas, eu creio que elas têm habilidade para falar de quem essas pessoas realmente são. Só que a gente pega, cara, algumas pessoas emprestando ouvido para, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já não ouviu dizer, né, isso não é contra, cara, é sempre muito complicado falar disso, mas eu quero só usar um exemplo. Mas um homossexual falando assim, não, cara, você é isso aí mesmo, para um outro que tá, sei lá, querendo pensar que é. E aí ele vai se aconselhar ali com a pessoa que é homossexual, o que a pessoa fala? Não, cara, isso aí, você é isso mesmo. Só que, quero dizer, essa pessoa não tem habilidade para falar sobre quem ela é. E a pessoa que não conhece Jesus, Cal, ela não tem habilidade para falar. Por quê? Porque ela não tem informação. Não é maldade, não é que ela quer o mal, mas é porque ela só não tem informação. Ela não conheceu a informação, ela não processou. Então, falar para as pessoas quem elas de fato são, a gente precisa saber
né, conhecer de fato Jesus e ter ele aceito, né, crer nessa verdade dentro de nós. Então o ponto é, quem a gente escuta falar a nosso respeito? Se Jesus deu uma podada em Pedro ali, né? Cara, quais são as podadas que você precisa fazer hoje aí das pessoas que estão falando a seu respeito? Né? Das pessoas que estão te definindo? Qual é a chance da sua colega de trabalho ali, que está divorciada, né, conseguir dar um bom pitaco a respeito do teu casamento? A respeito da tua família? Meu Deus. Qual é a chance? Né? Qual é a chance? Então, a gente precisa saber muito bem, Cal, para quem a gente empresta os nossos ouvidos, porque as pessoas, 90% de chance delas estarem falando mais de quem nós não somos do que aquilo que a gente é, de verdade. Então a gente percebe uma crise, né, cara? Uma crise porque de todo mundo que eu escuto, então quem será que realmente consegue falar verdades ao meu respeito? E aí, se a pessoa, por algum motivo, ela tem uma credibilidade, né, comigo, se ela tem um lugar de influência na minha vida, eu vou estar ouvindo pro que ela está falando. Eu vou começar a acreditar naquilo que ela está falando para mim. Sabe? Então, qual que é o ponto hoje, cara? Quem eu tô escutando, sabe? Para quem eu tô emprestando os meus ouvidos e confiando na minha vida? É porque é um recado que eu dou para você que está assistindo a gente aqui hoje. 90% de chance dessa pessoa tá falando mentiras a teu respeito e não verdades. E aí você tá absorvendo mentiras para você e não verdades a teu respeito, né? E para mim o ponto é, Cal, dentro disso tudo, é que a gente tem que sondar muito bem as pessoas que estão ao nosso redor, né? É por isso que eu falei no início do papo aqui sobre um ecossistema muito bom, que a gente tem hoje o privilégio, né, de estar sempre ouvindo pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que tiveram a vida transformadas por Ele. E é um ambiente onde a gente consegue escutar mais verdade do que mentira, né, cara? Mas a grande realidade é que as pessoas por aí afora, elas estão mais cercadas de mentiras do que verdade, né? Então é por isso que eu admiro muito ver você hoje aqui, todos os dias, às 11 horas, gritando verdade para essas pessoas, né, cara? No mundo de mentiras, né? Então, acho que você tem falado muito disso aqui nas lives, né? Sobre mentoria, sobre pessoas em quem a gente pode realmente confiar, pessoas que a gente deve permitir que construa a nossa vida, né? E, cara, saiba bem de fato, você que está ouvindo a gente, para quem você entrega os seus ouvidos, porque isso é determinante na tua vida. É determinante. Isso aí se Jesus tivesse emprestado os ouvidos dele para Pedro ali, imagina se Jesus fala, Pedro, beleza, é verdade, então faz sentido, eu vou deixar você me defender, cara. Eu vou deixar que você mate os caras que vão vir me prender, nós vamos fugir, nós vamos sumir. Onde a gente estaria? Né? Onde a gente estaria hoje? Né? Se Jesus tivesse deixado uma pessoa imatura ali na palavra da justiça definir o que ele é, o que ele deveria fazer. Né? Então hoje, dar ouvidos às pessoas que conhecem Jesus de verdade faz muita diferença, porque a chance de partir verdades para a sua vida é muito maior. Né? E a verdade é uma, né, Cal? A verdade é uma só, cara. A verdade é que nós somos filhos de Deus e que não existe mais condenação sobre nós e que existe um Pai que ama a gente, que existe uma vida plena, que existe uma vida de triunfo, que o nosso acesso, ele já foi conquistado por Jesus, nós temos acesso a Deus e, cara, e aí é tudo isso que a gente fala aqui todos os dias, né, cara? De uma vida plena, de uma vida maravilhosa. Se alguém quiser entender mais sobre isso, leia Romanos 8:12, né? Quando Paulo fala da condição dele, Romanos 7 da lei, né? Do homem que vive na lei, aquele cara, mas miserável homem que sou, né? Quando eu vivo na lei, né? Porque o que eu quero fazer de bem eu não consigo fazer e tal. Mas aí no 8 ele vira e fala, mas cara, quem me livrará, né, do corpo dessa morte no finalzinho do 7 ali? Ele fala, graças a Jesus que fez tudo por mim, que mudou todo esse nosso cenário e que nos deu vida abundante, que nos ressuscitou com Ele e agora a gente triunfa nessa verdade, tal. Então percebe que é só uma chave. É só uma chave que a gente precisa entender que é o nosso reposicionamento, é a justiça. Cara, eu tô aceito. Jesus me colocou numa condição aceita por Ele mesmo. E eu preciso só me informar disso. Cal, quem me falou disso? Você me falou disso. Você me contou essa verdade. Né? O Thales me conta dessa verdade. O Elder me conta dessa verdade. E eu vou escutando essa verdade, cara, e a minha vida só vai fluindo dentro dessas verdades.
Então, eu sou privilegiado porque eu não estou escutando alguém falando para mim, não, não, cara, você é um homem maldito mesmo, você tem que tomar cuidado com os pecados que você comete, porque, ó, isso aí pode fazer com que você se afaste de Deus, com que Deus não olhe mais para você. Enfim, né, a gente tem N exemplos para dar. Mas eu queria fechar, então, em Hebreus 10, né, que é uma verdade poderosa, e eu vou usar só a versãozinha da mensagem aqui. Eu sei que a versão da mensagem é para quem gosta de leitinho espiritual aí, brincadeira. Mas é porque eles trazem um sentido bem bacana, assim, né? Uma tradução bem legal. E eles falam assim lá em Hebreus 10, né? Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue de seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo, é o corpo de Jesus. Então, avantes, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Então, cara, é isso, sabe? Cara, é saber escutar as verdades a respeito de Deus para sua vida, né? Conseguir encontrar as pessoas que consigam falar dessas verdades para vocês, né? É difícil, hoje é muito difícil, essas pessoas elas são raras, né? Mas elas existem e empreste seus ouvidos para as pessoas que conhecem as verdades de Deus, que conhecem a fundo a obra completa de Jesus e aquilo que ela proporcionou para nós, e para que você comece a se alimentar dessa verdade mesmo, porque não tem outro caminho, não tem outra forma de fazer, não tem outra forma de a gente amadurecer, né? Então, só para a gente fechar ali, para recapitular, então, quando eu sei de uma informação não é suficiente, preciso entender, preciso me relacionar com ela, e daí depois eu preciso amadurecer nisso, né? E como que eu